Muito obrigado, muito obrigado. Para vencer na vida. Hoje são os 16 preceitos diários restantes. Para cada dia do ano, uma palavra de sabedoria. É ótima forma de acumular karma de pensamentos positivos, além de acumular karma de pensamento positivo, muda teu comportamento, atitude durante o dia e isso faz com que também acumule virtudes, karmas positivos na vida. Então, é uma das melhores formas de aprender a verdade e praticar a verdade são esses preceitos diários. Sofrimento e alegria da vida depende de cada pessoa. A vida em si não é nem sofrimento nem alegria. Para uma pessoa que pratica o montanismo, carregando essa mochila pesada que sobe uma montanha, aquilo não é sofrimento, mas se eu fizer isso, meia hora já seria uma tormenta. Imagina subir uma montanha aí carregando uma mochila equivalente a, muitas vezes é quase equivalente ao seu peso do corpo durante um dia todo. Não, não seria nada divertido. O que é diversão para uma pessoa é sofrimento para o outro. Portanto, não faça uma dificuldade um sofrimento. Essa é a lição. Surge o sofrimento ou a alegria conforme a maneira de encarar o problema. Isto quer dizer, não transforme uma dificuldade em sofrimento, mas tente transformar sempre em alegria. Quando carregamos uma bagagem, mesmo que for uma descida, descendo uma ladeira abaixo, se você faz isso por obrigação, por o trabalho remunerado, você não sente nada divertido. Por quê? Porque você não faz isso livremente, por espontânea vontade. Aquilo que está fazendo por uma necessidade. Então, não faça do trabalho uma obrigação, uma necessidade. A diferença entre sofrer ou divertir está em praticar o ato livremente e independentemente ou não. Então, quando estiver trabalhando, quando estiver executando alguma tarefa, tente fazer aquilo de forma como ato livre e independente. Se fizer isso, não vai ser sofrimento. Uma forma de viver feliz, trabalhar e viver feliz é viver o dia de hoje perfeitamente. O que é viver o dia de hoje perfeitamente? Fazer bem feito, ser atencioso com todas as pessoas, coisas, ao trabalharmos, ao fazermos qualquer tarefa. Jamais nasce o amor quando trabalhamos por obrigação ou só por necessidade, pensando que não tem outra forma de ganhar dinheiro. Quando você gosta do que você faz, surge sempre novas ideias. Quando uma mãe cozinha para os filhos, ela sempre tem novas ideias, surgem novas ideias. Eu vou criar um prato assim, vou temperar assim, vou decorar o prato dessa forma. Sempre tem ideias novas. E isso dá alegria. E é exatamente essa lição que tem que ter na cabeça. Fazer qualquer coisa como fosse uma mãe que está cozinhando para o seu filho. Vivamos só hoje com perfeição, empenhando ao máximo. Devemos viver perfeitamente o dia de hoje para não arrependermos quando chegar a hora da morte. É exatamente isso. Vou fazer o melhor possível, da melhor forma, não importa o que seja. Estou gravando, vou tentar fazer a melhor gravação. Estou trabalhando, criando alguma coisa, vou tentar fazer o melhor trabalho. Tem que ter esse desafio. Todo dia você tem que pensar o que eu tenho que fazer para melhorar o meu trabalho, a minha produtividade, fazer melhor. Trabalho
torna-se uma diversão, um laboratório de pesquisa. Viva feliz o dia de hoje. Essa é a forma de você ser feliz. Se viver feliz o dia de hoje e viver só o dia de hoje e amanhã vive só o dia de hoje, você vai, no final do ano, passar o ano feliz. Porque o ano é uma sequência de dias. Achamos difícil, da mesma forma, achamos difícil viver honestamente, mas se é só por um dia, fica mais fácil. Achamos difícil viver sem aborrecer, sem ficar bravo um dia, viver sem aborrecer, mas se for só por um dia, fica fácil. Vamos viver diariamente sem irritação, agradecendo e servindo ao nosso próximo, pensando ser hoje o nosso último dia. Uns tempos atrás eu passei um desafio de ficar 10 dias sem aborrecer, sem se irritar, sem isso, sem aquilo. Acho que ninguém conseguiu cumprir, mas hoje eu vou mudar o desafio. Apenas um dia, fica mais fácil. Apenas hoje, apenas o dia de hoje, vou passar sem irritar. Apenas o dia de hoje eu vou trabalhar da forma perfeita. Apenas dia de hoje eu não vou aborrecer. Apenas dia de hoje eu vou viver feliz. Assim fica bem mais fácil. Não seja estressado. A irritação constante reflete no corpo humano, pode levar a ter tuberculose ou preolite. Tuberculose ou preolite são doenças que atacam o pulmão. O pulmão é o órgão que representa a flexibilidade. Quando você inspira o ar, ela expande. Quando você solta o ar, ela comprime. Então é uma sanfona, é flexível. Quem não tem flexibilidade tem problema para fazer até um rima. Não seja estressado, não pegue Covid. Covid ataca a parte respiratória do ser humano. É pessoa que vive estressado, que vive com raiva, irritado, mente presa. Tem que ser mais soltar, tem que ser flexível. Um jovem, esse é um relato que tem na revista, um jovem que sofria de tuberculose por causa da revolta contra o seu pai e desarmonia no lar. Ele foi fazer o seminário na Academia da Seitianoye, depois de ouvir palestras, se arrependeu, mudou a forma de pensar e quando mudou a forma de pensar, desapareceu a revolta. Ao desaparecer a revolta, solucionou o problema da tuberculose, porque desapareceu a revolta, quer dizer, ficou flexível, aceitou aquela situação, flexibilidade, e se curou da doença. Desaparece. São casos muito comuns na Academia da Seitianoye, no seminário para jovens, ou não só jovens, mas nos seminários acontecer em caso de cura de doenças, coisa bastante corriqueira. Como anular o estresse? O que é estresse? Estresse é uma fissura. Tá vendo? Daqui na parede tem uma fissura, uma fenda. Exatamente, estresse é isso. Quando o material não tem mais flexibilidade, ela rompe, cria uma fenda. Estresse é receber pressão prolongada por muito tempo, por dias, anos, meses, no corpo ou no espírito, e sua reação causar fissura, ou seja, já o corpo não tem mais a flexibilidade, o espírito não tem mais flexibilidade e cria fissura. Quando a pressão é no espírito e ela afunda, a pessoa tem a depressão. E no corpo pode ter diversas reações dependendo do órgão que afeta.
A origem é a raiva, a irritação, rancor, insatisfação, reclamação, etc. São pensamentos cortantes que rompem, que desligam, que cortam. Por isso que cria fissura, abre uma fenda. Quando abre uma fenda, lá pode ter sofrer uma fratura. É muito comum pessoa com raiva, com irritação, rancor, ter uma fratura no braço, na perna, enfim. É bastante comum. Ou ter acidente de carro, bater o carro. É tudo falta de flexibilidade. Materiais flexíveis anulam estresse com a força da flexibilidade, que exerce uma força oposta à pressão. Por exemplo, o bambu, quando recebe o vento, ela verga, mas como é flexível, ela faz força oposta e volta. Então é essa flexibilidade. O que anula o efeito do estresse no corpo também é a flexibilidade, ou seja, ressentimento de gratidão, dizer muito obrigado. É a flexibilidade. O que anula o efeito da pressão é a flexibilidade, é o bambu. Você tem que ser flexível, para isso tem que ter gratidão. O homem não vive isolado, é vivificado por muitas pessoas. O homem possui caráter individual, tem liberdade, mas a morada do espírito, que é o corpo, não é independente, depende dos outros para viver. O corpo precisa dos outros para viver, precisa do alimento, precisa da roupa, precisa do abrigo, precisa de N coisas para poder viver. Há quem pense, não preciso de ajuda de ninguém, não se intrometa nos meus atos, mas não há corpos que vivam sem ajuda dos outros. Não podemos viver sem comida, sem roupa, sem utensílios produzido pelo trabalho dos outros. O homem é um ser social que vive em grupo, em coletividade e é vivificado por outras pessoas. Segredo para progredir e vencer na vida. Não podemos viver um dia sequer sem benefício do trabalho dos outros. Ao reconhecer isso, é natural que também vamos ter vontade de trabalhar para retribuir esses benefícios. Parece incrível, mas quem retribui essas graças progride, porque cultiva a raiz da vida, supre a raiz da vida. O segredo para progredir, vencer na vida, é ajudar a cultivar a raiz da vida. Quem tinha noção exata disso era Steve Jobs. Ele tem várias frases do Steve Jobs, mas uma delas diz assim: eu não sei plantar cenoura, não sei preparar cenoura, mas existem pessoas que sabem fazer isso. Eu também sei fazer alguma coisa para contribuir para o fluxo da humanidade. É assim que ele definia. Ele sabia exatamente seu papel, ele admitia que era vivificado por outras pessoas, ou seja, ele não sabia plantar cenoura, nem preparar cenoura, fazia suco de cenoura. Tinha uma época que ele ficou meio amarelo de tanto tomar suco de cenoura, mas ele não sabia nem plantar, nem preparar, mas ele disse, eu sei fazer outra coisa. E exatamente isso, cada um sabe fazer alguma coisa. E se fizer com esse sentimento de retribuir, porque você é vivificado pelos outros, que o Steve Jobs tinha, você progride na vida, vence na vida. Segredo para progredir na vida, segredo para vencer na vida é retribuir as graças, é reconhecer que somos vivificados por outros e retribuir essa graça recebida.
Não devemos discriminar pessoas. Discriminar quer dizer fazer separação por fisiologismo. Não há um sentimento mais desagradável do que o de mostrar preferência e distinção aos seus semelhantes. O pilar da felicidade humana é não fazer essa distinção. Mesmo na sociedade inferior, há amigos unidos fraternalmente, espiritualmente, mesmo na sociedade primitiva, né? Tipo naquele seriado The Game of Thrones. Lá, uma barbaridade total, mas mesmo assim tinha fraternidade, tinha união espiritual. Mesmo a família rica, se viverem brigando entre si, este lar será um verdadeiro inferno. O pilar da felicidade humana é a harmonia, a união. Por isso que o primeiro e mais importante ensinamento da Seiichi Noye é o que está na revelação divina da grande harmonia. Se não praticar a revelação divina da grande harmonia, não adianta fazer Shinsokan, não adianta fazer leitura de sutra, você não pratica Seiichi Noye. Musubi. Musubi é laço. Sem laço não há criação, fortalecimento do grupo. Jovens, solidifiquem a união espiritual e união fraternal com mais intensidade. Ele está falando da associação dos jovens, né, Dr. Masaru Taniguchi. Para propagar a filosofia da verdade, é imprescindível conservar o laço de amizade horizontal. Trate novos membros da associação como amigos que contraíram a convenção com o grupo para salvar o próximo e não uma relação mestre e discípulo. Musubi, só assim nascerá uma verdadeira e calorosa relação humana. E essa é a forma de fortalecer os laços de união dentro de uma corporação. Quanto mais no ambiente corporativo as pessoas estiverem unidos, mais aquela empresa vai progredir, vai crescer, vai atingir as metas. Quanto mais desunido tiver, menos chance tem de progredir, de atingir meta, de ter lucro, de ter sucesso, ter crescimento. Atrás de empresa problemática sempre há falta de harmonia, há briga, há atrito entre sócios, há briga entre pessoas, entre chefe e subordinado e assim por diante. Quando elimina isso, quando se torna uma única unidade, Musubi é criar um laço e se tornar uma coisa única, uma unidade. Quanto mais unidade tiver, mais crescimento tem uma organização. Para você ser mais feliz, homem não é uma ilha isolada, é uma existência ligada um ao outro. Sente, por isso o homem sente a alegria de viver quando sente que não é inútil, ou seja, quando sente que é útil para esse mundo. Quando você não sente útil, você, para disfarçar isso, geralmente as pessoas recorrem a vícios, jogos, bebidas, drogas e assim por diante. Quem ainda não sente feliz deve fazer bem ao próximo pelo menos uma vez ao dia. Então esse é o exercício, é a forma de você ser feliz. Faz uma pessoa, alguém ou uma coisa, faça o bem a alguém, alguma coisa, um cachorro ou gato, não importa, pelo menos uma vez ao dia. Pode convidar uma pessoa para ser leitor desse livro, ou eu agradeço se convidar uma pessoa para assistir esse vídeo. A fonte da felicidade é reconhecer que a nossa vida terrena está sendo bom para uma pessoa. É saber que você fez uma coisa boa para alguém no dia de hoje. E viva cada dia, um dia, mas faz isso, todo dia fazendo bem ao próximo, você vai sentir feliz e no fim vai ter um mês feliz, um ano feliz, a vida toda feliz.
Aquele que repele a felicidade. Pode parecer estranho, mas tem muitas pessoas que repelem a felicidade. Aliás, as pessoas que são infelizes é porque repelem a felicidade. Não há fato mais desagradável que um novo funcionário criticar injustamente o gerente da firma onde trabalhou antes. São pessoas que se esqueceram da graça do emprego anterior, mudam de emprego e buscam unicamente suas vantagens sem fialdade. Tem muitas pessoas que fazem isso quando vai pedir emprego, choram, imploram, eu preciso, e aí um mês depois aparece uma outra oportunidade e vão embora assim, nem dá tchau, nem vem dizer muito obrigado. Eu fico desapontado, não porque a pessoa foi embora, mas foi daquele jeito, né? É triste ver isso, embora assim, sem agradecer. Não que quero receber agradecimento, não é isso. Mas é porque eu sei que a pessoa não vai ser feliz desse jeito. Tem outras pessoas que vêm, agradecem, e aí eu tenho certeza que a pessoa vai ser feliz no outro emprego, no outro lugar que vai trabalhar. Eu fico muito feliz. Quem não é fiel também não vai ser fiel, né? As pessoas não são fiéis a ele, ou seja, vai ser repelido. Repelido quer dizer, vai perder o emprego, enfim, vai acontecer alguma coisa. Quando você tem fialdade, quando você é fiel ao mundo, o mundo é fiel a você, ou seja, não vai ter traição, não vai ter rasteira na tua vida, é isso que quero dizer. O espírito que repele a felicidade. O que é espírito que repele a felicidade? O maior problema das pessoas é que não sabe receber, por isso não sabe dar. Por não reconhecer, não sabe agradecer, ou seja, não sabe retribuir, não sabe dar. Portanto, quem não dá, não recebe. Isto é, repele a felicidade. Aquele que não reconhece a graça recebida, repele a felicidade. Aquele que não reconhece que somos vivificados pelas outras pessoas e não agradece, não retribui, não recebe, ou seja, repele a felicidade. Quando você recebe alguma coisa, você sente feliz. Tem gente que diz: a minha alegria é dar, mas dá porque alguém vai te agradecer. Então, no fundo, você sente feliz porque a pessoa recebeu e te devolveu uma graça. Não importa um sorriso, um abraço, um obrigado, mas devolveu a você, você recebeu, por isso que sentiu feliz. Aquele que não reconhece a graça, que não reconhece que é vivificado por outras pessoas, repele a felicidade por causa disso. Aquele que não sabe receber, não agradece, não sabe retribuir, não sabendo dar, não recebe, por isso que repele a felicidade. Quem é virtuoso sempre tem palavras, e quem tem palavra é sempre virtuoso. Essa é a frase do Confúcio. Confúcio é um sábio chinês que viveu 550 anos antes de Cristo. Basicamente, ele pregava família, união, praticamente a mesma linha do Thomas Martin. Se entrar na internet, vai ter várias frases do Confúcio. No mundo liberal, as palavras são usadas irrefletidamente. Sim, hoje as palavras são usadas de forma mais irresponsável e irrefletidamente possível. Nem sempre os que têm palavras, né, que falam as coisas certas, são reconhecidos como virtuosos. Com o advento da internet e essas coisas de seguidores, quanto mais besteira falar, mais abobrinha, a pessoa parece que gosta mais, tem mais like, tem mais seguidores, então é uma literatura pornográfica que tem no YouTube. Besteira atrás de besteira, só besteirol. Quanto mais besteira, melhor.
e as pessoas falam besteiras assim sem pensar. E isso vai contaminando o ambiente. E por isso, como consequência, vem a violência. A violência na sociedade, entre jovens e violência em geral, não é propriamente a culpa da pessoa, deles, a pessoa, mas da sociedade, da mídia, que usa palavras irrefletidamente. E aí diz que controlar o uso da palavra é contra a Constituição e fecha os olhos às consequências. As consequências está aí, a violência em tudo quanto é lugar, desonestidade, enfim. Está aí a Covid-19 também é por uso de palavras irrefletidas, a consequência está aí. Diz que se controlar o uso da palavra é contra a Constituição, contra a liberdade e fecha os olhos para as consequências. As pessoas fazem isso com uma facilidade incrível, falam as coisas e ignoram simplesmente as consequências. É impressionante. No jornalismo, então, é a coisa mais absurda a pessoa falar: faz isso. Eu já vi muito, faz isso. E aí faz isso, mas e as consequências? A pessoa não está nem aí com as consequências. Quer aparecer, quer ter seguidora, quer ter like, fala as coisas de forma totalmente irrefletida, sem responsabilidade nenhuma. O segredo para vencer na vida, você carrega a ferramenta, a semente para vencer na vida. Você carrega consigo a semente da riqueza e da prosperidade, que é a palavra. A palavra tem força criadora ou destruidora. A palavra cria, também destrói. Cria ambiente harmonioso, cria ambiente destrutivo. O mundo é movido pela palavra. Jovens, pessoas que conheceram esta verdade devem pronunciar palavras virtuosas, boas palavras, bons pensamentos, com bravura, não fique atrás da moda. Se eu falar assim, vão gozar. Fala corretamente, fala as coisas certas. Não é porque fulano falou que você vai seguir. Fala aquilo que é correto, pensa aquilo que é correto. Caso contrário, seu futuro e o futuro da humanidade corre grande risco. E hoje o mundo corre um grande risco por causa das palavras utilizadas de forma errada. Muda isso. A única forma de mudar é cada um, principalmente os jovens, que vão viver mais anos, mais tantos anos pela frente, mudar. Se não mudar, o mundo vai cair cada vez mais em buraco da fissura, da confusão, da tempestade, da destruição. Fazer germinar a semente da riqueza e da prosperidade. Você tem a semente, mas a semente precisa ser germinada, tem que nascer, tem que crescer, tem que ficar adulto, crescer fruto. Todas as palavras e pensamentos são sementes que ficam gravados, ficam semeados, esperando a oportunidade para concretizar. Pensamentos, muitas vezes os pensamentos são idênticos, né, para muitas pessoas, mas para uns o pensamento concretiza e outros não. A semente não germina enquanto a temperatura for muito baixa ou enquanto o chão estiver muito seco. Ou seja, a semente não germina enquanto semente é a causa. A causa não aparece como efeito, como acontecimento, e quando não encontrar uma oportunidade, uma condição para que ela apareça. Então, o que é uma oportunidade? Oportunidade é o estado do meio que você cria. Você tem que criar. Não fica esperando. Semente não tem alternativa. Semente, planta de semente, estou dizendo. Tem que esperar
mudar a estação do ano, chegar a primavera, chegar o verão, chegar a estação da chuva para poder brotar. Mas o ser humano não, o ser humano é o ser mais supremo. O ser humano é a suprema criação de Deus, por isso ele pode mover, ele pode usar a palavra, ele pode semear, ele pode criar a oportunidade, criar a condição, criar o meio para a sua semente brotar, germinar, crescer e produzir riqueza, frutos, etc, etc. O homem tem isso. Você não é uma planta que é uma semente que se alguém jogar tem que ficar lá o resto da sua vida. O homem tem plena liberdade. Mesmo assim, tem planta que nasce em cima da rocha, está cheio de foto. Toda vez que você vai fazer um curso de autoajuda, alguém mostra essas fotos. No penhasco, no topo de uma montanha, numa rocha, uma árvore. Toda vez que eu vejo uma planta que nasce no meio do cimento, eu fico admirado. Como é que pode? Não deve andar na contramão, contrariando sempre os outros. Tem gente que não sei o que tem na cabeça, né? Claro, jovem tem um pouco disso, mas não adianta você querer ser diferente sendo contra. Quando você estiver subindo, saindo da porta de um cinema, por exemplo, bom, hoje tem porta de saída e entrada, mas antigamente só tinha uma porta e aí vinha gente querendo entrar e batia, igual no metrô. Tem gente que entra, tem gente que sai, e aí ninguém entra e ninguém sai. Não deve andar na contramão, contrariando sempre os outros. Vai ser improdutivo para você e vai ser improdutivo aos outros. Não devemos crer na maldade alheia, ouvindo os boatos e fofocas. Esse é outro problema da internet, que tem mais da comunicação, né? Não só da internet, mas facilidade de comunicação. Seja como for a aparência externa, no interior de todas as pessoas habita o Filho de Deus perfeito, que é a sua natureza genuína, verdadeira. Reverenciando a natureza humana verdadeira, infalivelmente surgirá a sua perfeição, ao tomarmos as providências necessárias. Nota bem a vírgula e ao tomarmos as providências necessárias. Tem muita gente na Seichonoye fica falando, vê a perfeição, vê a imagem verdadeira. Mas não adianta ficar só vendo. O que é ver a imagem verdadeira? Imagem verdadeira é Deus. Ver Deus, a mente de Deus. Tem que entender a ideia de Deus. Quando você entender a ideia de Deus que está atrás daquela aparência, você vai reverenciar e vai tomar providências necessárias para aquilo surgir. Não adianta ficar dizendo você é filho de Deus perfeito, você é filho de Deus perfeito. Isso não vai resolver. Reverenciando a natureza divina, infalivelmente surgirá a sua perfeição, vírgula, ao tomarmos as providências necessárias. O negócio está indo mal, não está bem. Você fica falando, vou ver a perfeição, vou ver a perfeição do meu negócio, vou ver a perfeição, e fico só vendo a perfeição. Com toda certeza vai para o buraco. A gente vê muita organização que fica só vendo a perfeição e não toma providência. Não vou falar, que vai dizer que sou linguarudo, mas tem um exemplo na nossa frente. O que acontece quando oramos errado? Contrariando a lei divina. É muito comum a pessoa orar de forma errada. Orar de forma errada, errado mesmo, você orar para a infelicidade de alguém, do rival, da pessoa que você está com ciúme, inveja, não importa. É orar para
né? Rogar praga, é isso que quer dizer. Não, isso é orar de forma errada. Mas involuntariamente você pode até orar errado. Quando oramos sem perceber que contraria a lei divina, não é atendida. A oração não é atendida. Ou, Dr. Massar Taniguchi diz, geralmente a oração que você faz involuntariamente, de forma errada, ela é corrigida e traz alguma coisa melhor, realiza de forma melhor. Por isso que você tem que entregar, né? Não tem que ficar, quero isso, quero isso. Eu quero isso muitas vezes está errado. Não é isso que é o certo. É por isso que Deus escreve certo por linhas tortas. Nesse caso, teu oração, teu pedido vai ser corrigido e vai vir algo muito melhor. Mas quando não acontece isso, quando você ora realmente de forma errada, que é o caso de desejar a infelicidade do outro, o nosso subconsciente repreende e concretiza em forma de castigo. Acontece uma coisa ruim. Deus jamais castiga, mas isso não é castigo de Deus. É a nossa consciência oculta no fundo do subconsciente que nos pune. Deus jamais castiga. Tem que ter. Isso é uma coisa que tem que ter bem, bem dentro de você. Deus é amor. Deus não castiga. Deus não pune. O que pune é a lei. Deus que se manifesta como lei, que é a lei da causalidade, lei do karma, né, que não é que pune, ele tenta colocar você no eixo, não tem punição. As coisas mais piores possíveis, Deus é sempre amor e sabedoria, então está sempre encaminhando você para o rumo certo. Essa aqui é a concepção correta que você tem que ter dentro de você. Deus jamais castiga. Por que a oração não é atendida? Tem uma situação em que um jovem rezava a Deus para que um velho, se fosse uma pessoa idosa que morava com ele, fosse embora ou alguém o levasse embora. Orou por muito tempo, mas a oração não foi atendida. Não podemos livrar de um ambiente que detestamos com a força da oração. Foi colocado um velho, mas pode ser qualquer outra situação da vida, tá? Não, uma situação desagradável, uma situação que você não gosta, causa problema, é desconfortável. Você ora para aquilo ir embora, não adianta fazer isso. Não podemos livrar de um ambiente que detestamos com a força da oração. Você não gosta de uma pessoa, de uma situação, de um acontecimento. Não adianta orar para aquilo ir embora. Por que você está passando, está vivendo naquela situação ou esse ambiente? Porque temos que passar por esta experiência para o desenvolvimento da nossa alma. Em vez de rezarmos para livrar do ambiente, da situação, da confusão, do problema, não importa o que seja, ore. O que é que esse ambiente, essa situação, essa condição quer me ensinar? Deus, dai-me a sabedoria para compreender o seu verdadeiro significado. Essa é a oração que você tem que fazer. Dai a sabedoria necessária para compreender o verdadeiro significado. Não ore, né? Por favor, solucione, acabe com esse problema. Não adianta fazer isso. Você tem que enfrentar a situação e enfrentar, quer dizer, tentar entender por que isso está acontecendo com você. O que é que esse acontecimento, esse ambiente, essa pessoa, essa confusão, não importa que seja, quer me ensinar. Dai-me a sabedoria para compreender essa verdade. Thaís,
iniciando o desafio de um dia a partir de amanhã. Só um dia. Outro dia eu falei para 10 dias sem passar raiva, sem ficar irritado, tudo. Acho que ninguém conseguiu. 10 dias é muita coisa. Estabelece um monte de meta num dia, né? Fazer isso, mais isso, mais aquilo. Uma coisa só. Hoje eu vou passar dia feliz. Tem uma prática, semana da prosperidade. Passava aquela semana de forma mais próspera possível, ou seja, mais feliz, procurava vestir a melhor roupa, tudo que lembrasse a prosperidade. Faz um dia da prosperidade. Muito obrigado.